Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre White Noise, Ruído Branco, filme dirigido por Noah Baumbach, adaptado do livro escrito por Don DeLillo, de grande sucesso desde os anos 80 e que aparece também na lista de grandes publicações daquela década. Essa é uma produção da Netflix e depois de um circuito de festivais, terá o seu lançamento na plataforma de streaming no dia 30 de dezembro. Pessoal, eu sempre falo aqui no canal, em vídeos especiais e na live de sábado também, que quando possível eu gosto de comprar o livro, ler o livro antes do lançamento de um filme, porque eu me interesso muito no processo criativo em torno de uma adaptação, no estudo de tudo que envolve uma adaptação também. Então eu não conheci o livro do Don DeLillo, aliás, por conta da recomendação de um inscrito que eu acabei comprando o livro também, e fiquei com uma boa expectativa, porque o texto é muito interessante. Só que eu sempre fiquei com a impressão de que seria muito difícil pegar a essência de Ruído Branco e levar da literatura para o cinema. Tem coisas, como eu falo, que na literatura você consegue desenvolver de uma maneira muito satisfatória e que no cinema às vezes ficam estranhas porque você precisa fazer um recorte. E nesse caso de White Noise, olha, eu vejo que o filme ele tem um teor altamente proibitivo, porque parece que nós temos o caso de um grande fã da obra, que é o Baumbach, que ele faz o seu filme pensando em quem conhece o livro. E isso é complicado de lidar, porque o filme ele precisa, por conta própria também, ser autoexplicativo. Você não pode colocar como pré-requisito para assistir uma obra cinematográfica a leitura de um livro. É um tanto quanto incoerente também. E eu vejo que por conta da complexidade do texto do Don DeLillo, parece que em vários momentos, especialmente no final, no fechamento de White Noise, é exatamente essa decisão tomada pelo Baumbach. E eu entendo que talvez o diretor tenha tomado essa atitude, e ele explicou na conferência de imprensa depois da exibição do filme que o livro é complexo, que ele precisaria resumir muitas frases de impacto em alguns diálogos também. Eu entendo que isso foi tomado por conta da complexidade temática, porque você passa desde um tópico envolvendo nazismo até desinformação. Então eu tô gravando esse vídeo no começo de outubro, o filme vai chegar em dezembro no catálogo da Netflix. Se você gosta de pegar o livro também antes do filme, eu deixo a recomendação, porque se eu não tivesse acesso ao livro, eu ficaria com muitas dúvidas sobre o processo de adaptação também e quanto a questões que parecem mal desenvolvidas como obra cinematográfica, só que são justificadas por passagens do livro. Vocês conseguem entender isso? É bem complexo. Eu realmente não me recordo de uma adaptação recente com um teor tão proibitivo como é White Noise. E eu me lembro que na época de Duna, por exemplo, muitas pessoas ficavam perguntando: poxa, como é que você vai adaptar um livro como Duna para 2 filmes, dada a complexidade de temas e a vasta gama de personagens? No caso de Duna, dá para notar que o Villeneuve abre mão de muitas coisas na parte 1 para desenvolver na parte 2, porque ele precisava justamente apresentar o universo de Duna para quem não tinha conhecimento algum do livro. E você não precisa também ter o conhecimento prévio de um livro, como eu disse. Esse conhecimento muitas vezes ele complementa a experiência. No caso de White Noise do Baumbach, esse conhecimento prévio parece que é necessário para entender o filme. E isso me gera uma posição bem conflitante, porque eu entendo essa paixão do Baumbach pelo livro, só que da mesma forma, como filme, como obra isolada, ele parece que não consegue sustentar uma narrativa começo, meio e fim, quando na verdade ele busca justificar passagens que não são tão bem desenvolvidas assim, por coisas que acontecem no livro e que não são exploradas devidamente nesse longa. Jack, interpretado por Adam Driver, é uma das maiores autoridades sobre Hitler no meio acadêmico, mas a sua vida com seus filhos e com a sua esposa, Babette, interpretada por Greta Gerwig, é completamente modificada após o surgimento de uma misteriosa nuvem tóxica que gera também uma onda de apreensão, dúvidas e desinformação na cidade. O filme tem 3 momentos absurdamente distintos que seguem uma divisão temática também. A introdução de Ruído Branco, na minha opinião, é uma das melhores de 2022. Se tivesse que avaliar apenas a introdução, na minha visão, nota 10, porque você está lidando ali com uma parte sobre o meio acadêmico e o ego acadêmico também, que é muito bem desenvolvida a partir do Jack, interpretado pelo Adam Driver, uma autoridade sobre Hitler e que aí tem alguns problemas, como por exemplo, ele não fala alemão, e ele tem vergonha de confessar isso. Aí você imagina, poxa, como é que uma autoridade sobre Hitler que estuda vídeos, estuda cinejornais, estuda também conteúdo de discursos, não fala alemão? Então isso é colocado para discussão em todo esse ambiente acadêmico que o Jack acaba circulando, e ele acaba fazendo amizades também, ele tem uma rede de admiradores e uma certa
rivalidade, digamos assim, um certo duelo com o Don Cheadle, o personagem interpretado pelo Don Cheadle, que é o seu amigo e que está desenvolvendo um estudo aí, no caso, sobre o Elvis. Com isso, o Driver é o grande destaque do filme, especialmente pelo modo como ele torna o Jack um personagem importante para debater os problemas da família, da sua vida pessoal e também profissional. Essas conexões são muito importantes para o desenvolvimento de White Noise, e eu penso que a adaptação feita pelo Baumbach nessa questão que envolve o ambiente acadêmico é perfeita. Ali ele mostra um poder de síntese extraordinário. Só que os problemas da versão cinematográfica de White Noise, na minha opinião, começam quando você tem um evento caótico que atinge a cidade, e aí vem aquela coisa de elementos que na literatura funcionam bem para despertar a curiosidade do leitor, fazendo com que você vire naturalmente as páginas do livro, e aí você, quando viu, perdeu a hora, passou da hora também, porque o livro se torna muito interessante. Para o filme, você precisa fazer decisões criativas e também mostrar o poder de síntese, como eu disse. E eu gostei do resumo que o Baumbach fez, mas não necessariamente de como ele aproveita esse resumo na tela do cinema. Eu acho que essa é uma diferença importante de pontuar nessa crítica também, porque ele consegue passar na relação de personagens muitas questões importantes quanto a atitudes tomadas, quanto a objetivos também, até porque existe uma grande virada no texto de White Noise. Só que durante o desenvolvimento existem muitos casos sugeridos que não são necessariamente desenvolvidos porque ficam nas entrelinhas. E é aí que a personagem da Greta Gerwig ganha cada vez mais importância e se torna também fundamental para o desenvolvimento do longa. Só que quando você pega todo o eixo temático, como eu disse, tem uma questão envolvendo nazismo, ambiente acadêmico, ego, religião, confiança. Você tem questões posteriores também que dizem respeito à desinformação, onde nós poderíamos inclusive fazer uma leitura e um paralelo com o que vivemos recentemente na questão da pandemia. Após uma introdução que eu considero maravilhosa, o filme não consegue sustentar todos esses tópicos extremamente importantes por essa questão chave, pelo fator proibitivo do filme, porque parece que o Baumbach está olhando muito mais pro espectador e está mirando no espectador que conhece o livro. Para uma versão cinematográfica, isso é um grande problema. Por quê? Porque a pessoa que conhece o livro, ela vai entender a decisão que o Baumbach tomou para deixar o debate para depois, enquanto aquela pessoa que não conhece, que quer ser apresentada ao White Noise e que, quem sabe, vai ficar com curiosidade de conhecer a obra do Don DeLillo, vai pensar o seguinte: mas espera aí, essa narrativa aqui não está bem desenvolvida, ou esse subplot não foi concluído? É complicado, pessoal, por isso que eu considero que o fator proibitivo de White Noise tem que entrar para a discussão. No entanto, nós temos aqui um dos melhores trabalhos de design de produção de 2022. É impressionante notar a qualidade envolvendo a década de 80, quanto a caracterização, cenários, objetos, que eu poderia estender também para maquiagem e figurino. Existe uma difusão de teorias da conspiração e desinformações que passam por alguns ambientes bem específicos, como um supermercado, por exemplo, e aí você não deixa de reparar a questão que envolve os produtos, a organização dos corredores também, os rótulos antigos. É aquele projeto que você vê realmente que existiu um grande investimento e uma grande preocupação para tentar trazer a essência dos anos 80 para White Noise em 2022. Quanto à temática, você pode fazer um comparativo, como eu disse, anos 80, questão da pandemia. E eu penso que o próprio texto poderia ser atualizado também, levando em conta, quem sabe, a dinâmica das redes sociais, da nova forma de comunicação com grupos na internet, grupos em WhatsApp, por exemplo, etc. Então eu respeito muito a decisão do Baumbach de focar no livro e tentar tirar o suprassumo do livro para uma versão de mais de 2 horas. Um outro ponto que eu preciso também falar que eu adorei diz respeito à trilha sonora do Danny Elfman. Quem acompanha o canal sabe que eu venho criticando algumas trilhas recentes do Elfman porque ele está reciclando muito conteúdo da sua carreira. Aqui em White Noise eu fiquei surpreso com o uso da música eletrônica junto da música clássica, que é bem interessante até para o grande fechamento, para a grande cena final de White Noise, que tem uma versão, digamos assim, um tipo de cena pós-créditos que você não vê nos filmes hoje em dia. Na minha reação inicial no Instagram, eu também falei que a Netflix está apostando em grandes eventos no final do ano, então ano passado nós recebemos no catálogo do streaming Não Olhe Pra Cima, e nesse ano então vai ser White Noise junto de outros filmes.
Então eu diria que a priori White Noise tem um potencial de debate muito bom, tão bom como Não Olhe para Cima, da questão de você se envolver realmente e trazer para a discussão familiar nas rodas de final de ano. Agora, eu não sei se o público vai conseguir comprar, sem o conhecimento do livro, tudo que o Baumbach desenvolve e o que ele deixa para depois. Então é um filme que tem um trabalho técnico interessantíssimo, como a própria fotografia ela acaba sendo também inspirada nessa questão da nuvem tóxica, seja visualmente ou simbolicamente, quanto a sugestões de desinformação e conspirações. Uma boa trilha sonora e uma grande atuação do Adam Driver que tá fantástico. Para White Noise eu vou dar nota 7. E eu só dou essa nota 7 porque depois dessa introdução maravilhosa que o White Noise tem, eu senti uma dificuldade muito grande para o próprio Baumbach, como diretor, conseguir lidar com tantas complexidades do livro, e parece que ele diz o seguinte: eu não vou abrir mão desse personagem, eu não vou abrir mão desse diálogo, dessa situação, por mais que isso atrapalhe o desenvolvimento. Então, da mesma forma que a base de White Noise é interessante, ela também é proibitiva. Por isso que em alguns casos eu decido fazer um vídeo complementar com spoilers também tratando sobre o processo criativo e de adaptação. Pretendo fazer nessa temporada pelo menos com Blonde e também com Ruído Branco. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!